Belezinha? Esses caras aqui, ó, Jefferson, goleiro da base. Zé Teodoro, veterano na lateral direita do Fluminense. Dupla de zaga, Vica, daquele time histórico do Fluminense, campeão brasileiro, campeão carioca. Vica, zagueirão. Souza, na lateral esquerda tinha o Sandro e o Carlinhos Itaberá. O Carlinhos Itaberá merecia aquela Copa do Brasil de 1992. É um absurdo o Carlinhos Itaberá não ter esse título. Volante, tinha o Lira, que jogava também de volante, e lateral esquerdo no Fluminense. Tinha o Poçante Pires, quem não se lembra do Pires? O Pires poderia ter sido campeão da Copa do Brasil de 1992, se não fosse aquela arbitragem mequetrefe lá no Beira-Rio. Sérgio Manuel jogava muita bola no meio de campo. Bobô, o bom baiano, jogava muita bola no meio de campo do Fluminense. Sérgio Manuel e Bobô era a criação do começo ao fim. Aí que eu fico triste. Wagner Aquino e Superézio. O Superézio e o Wagner também merecia muito aquela Copa do Brasil de 1992. O técnico era o Sérgio Cosme. Lamento muito pelo Lira, pelo Pires, Sérgio Manuel, Bobô, pelo Wagner e principalmente pelo Superézio, o Fluminense não ter conquistado aquela Copa do Brasil de 1992. O primeiro jogo foi nas Laranjeiras, 2-1 no Fluminense, mas naquela época o critério era o seguinte: se você fizesse um gol na casa do adversário, valia por 2. Então o Inter fez um gol nas Laranjeiras, foi com uma vantagem enorme para o jogo da volta no Beira-Rio. Daí venceram por 1-0, um pênalti inventado lá no Beira-Rio. O Fluminense segurou, estava empurrando o 0-0 para conquistar o título, aí arrumaram um pênalti para o Internacional. Aí Inter 1-0, como tinha feito um gol nas Laranjeiras, o Inter campeão da Copa do Brasil de 1992, no agregado 2-2. Lamentamos a perca desse título da Copa do Brasil, a primeira Copa do Brasil que a gente iria conquistar. E isso aqui, ó, tá entalado na garganta de todo torcedor do Fluminense e dos fãs aí do Superézio. Agora, nós temos o momento de dar a forra. Fluminense e Internacional numa semifinal de Taça Libertadores. Já tá vendo um oba-oba lá em Porto Alegre, jornalistas, youtubers influentes lá, falando, vamos classificar, no Beira-Rio nós vamos atropelar, então vamos ver quem tem lata velha para vender. Semifinal tá valendo 36 milhões de reais pro final, quem chegar na final vai botar no bolso 36 milhões de reais. Jogo de ida no Maracanã, 21h30. Tem setores ali do gramado que tá ficando careca, mas dá pra jogar o futebolzinho maneiro. Arbitragem, Dário Herrera é um argentino que vai apitar esse jogo. Não me arrume problemas. Transmissão pela TV Globo. TV Globo Plim Plim vai transmitir esse jogo em canal aberto. Estatística, 90 jogos entre Fluminense e Internacional. 30 vitórias do Fluminense, 26 empates e 34 vitórias do Internacional. Tá bem equilibrado, irmão. No Brasileirão, o Fluminense meteu 2-0 no time de Porto Alegre, jogando no Maracanã. Gols do Martinelli e do Germancano. Germancano e Martinelli, 2-0 Fluminense no primeiro turno do Brasileirão deste ano. Então eles já tomaram uma sapecada. O Nino pegou o Ener Valencia e colocou no bolso nessa partida. Foi fantástico. Rapaziada, o Inter eliminou o Fluminense, pra você ver que tá entalado, eliminou o Fluminense em 2 das 3 decisões de mata-mata que se enfrentaram na história do futebol e do confronto entre as duas equipes. No Brasileirão de 1975, o Inter foi campeão e eliminou o Fluminense. Na Copa do Brasil de 92, como eu falei, Inter campeão. Já na Libertadores de 2012, Thiago Neves, rapaziada sinistra, o Fluminense eliminou o Internacional nas oitavas de finais e agora vai eliminar na semifinal, eu creio, diz amém aí. O Internacional, nesta Libertadores, eliminou nada mais, nada menos do que o River Plate. Tá numa draga o River Plate. E eliminou o Bolívar, outra baba, né? Bolívar principalmente. Ganhou lá na altitude, tudo, ele em Valença pintou os calecos.
No Brasileirão, esse mesmo Internacional tá muito mal, porque o Condé tem poupado muitos jogadores no Campeonato Brasileiro e está focando somente na Taça Libertadores. Quando ele se aperceber que foi eliminado na semifinal para o Fluminense, quando ele voltar as atenções para o Brasileirão, ele está em 13º lugar com 29 pontos. Abre o olho, meu irmão, tu vai se lascar nesse Brasileirão, hein? E o Inter vem de derrota para o Furacão, o Atlético Paranaense. O Inter jogou fora de casa, o Furacão meteu 2-1 na força deles. O Inter tem 3 titulares pendurados. Zagueirão Mercado, experiente e lento. Aproveita aí, JK. Aranguiz, volante chileno, bom volante, também está pendurado. E o titular, meia armador, Alan Patrick. O Internacional de Porto Alegre, palavras não minhas, mas palavras do Condé, de que vai ter uma postura um pouquinho mais tímida, né? Recuada, vai se soltar pouco, vai ter uma postura mais fechada nesse jogo contra o Fluminense. Claro, ou ele tá querendo enganar, né? Para fazer o Fluminense se abrir, achando que ele vai jogar na defesa, não sabe, às vezes o cara não vai entregar a rapadura tão cedo. Mas eu acredito que realmente que o Internacional deve fazer uma postura mais fechada no Maracanã, apostando no jogo da volta lá no Beira-Rio. Não vai partir para cima do Fluminense no Maracanã, eu também creio nisso. Vamos para a escalação do Internacional? Como o Internacional deve ir a campo? Pegando como base a escalação do Internacional nos jogos da Libertadores, não como jogos do Brasileirão, que ele tem mesclado muito. Roquete, ou Rochete, garra pra caramba, batedor de pênalti, o cacete. Bom goleiro, hein? Bom pro Cano testar o chute dele. Bustos na lateral direita, pode ser que o Malo faça a lateral direita, tá aí entre os dois. Dupla de zaga com Vitão ou o Mercado deve começar jogando. E ao lado dele o Nico Hernandes. Na lateral esquerda temos o René, conhecido nosso, jogou no Flamengo. É um jogador também com uma idade um pouquinho mais para frente, que o Fluminense tem que explorar, usar ali o lado direito em cima do René. É um bom caminho para o Fluminense. No meio de campo temos o Johnny ou o Gabriel, e ao lado deles o Aranguiz, o chileno. Um pouquinho mais à frente, Alan Patrick. Pelo lado direito, o Maurício. Pelo lado esquerdo, o Wanderson. E como centroavante, o Ener Valencia. Perigosíssimo, alto, forte. E a zaga, Felipe Melo e Nino tem a missão de colocá-lo no bolso nessa grande semifinal do Maracanã. É importantíssimo esse jogo. É importantíssimo. O Fluminense está em 5º lugar no Brasileirão com 41 pontos. Tá mandando muito bem, diferente do Internacional, tem botado o que tem de melhor também no Brasileirão. Vem de vitória sobre o Cruzeiro, 1-0, um golaço do Léo Fernandes, que é uma opção no banco de reservas, interessante para o segundo tempo. O Fluminense eliminou, enquanto o Inter eliminou o River Plate e o Bolívar, o Fluminense eliminou o Argentinos Júniores e o Olímpia do Paraguai. Pendurados. O Fluminense tem 3 candangos pendurados, 3 camaradas ali pendurados. O JK, que é estressado, calma aí, JK, eu preciso de você lá no Beira-Rio. Felipe Melo, que não passa impune um jogo sem tomar cartão, também está pendurado, meu Deus. E o Nino, nosso capitão. São os 3 jogadores chaves, 2 titulares na zaga e o nosso centroavante, o JK, estão pendurados para esse jogo. Há um mistério sobre a escalação do Fluminense para esse jogo. Ganso está bem, Ganso pode voltar. Para o Ganso voltar para a equipe titular, quem é que vai rodar? Arias, não creio que o Arias saia do time. Keno, muito menos o Keno vai sair ali pelo lado esquerdo. O Cano nem se fala. Vai sobrar para o mais novinho, né? Assim, no quartel, sobra para o mais novinho. O mais novinho sai do time. O JK deve sair para o Ganso. Essa ave tomar conta ali do meio de campo. Então devemos ir com o meio de campo formado por André, Alexander e Ganso. E um trio de ataque com Keno na esquerda, Arias na direita e o Cano como referência. Na zaga, Samuel na direita, Marcelo Cabeleira lá do lado esquerdo, e a dupla de zaga formada por Felipe Melo, experiente, casca grossa, e ao lado dele o Nino Seleção.
né? E o goleirão Fábio. Esse é o provável time do Fluminense. Pode ser também que o Ganso fique como opção no segundo tempo e o JK mantido no time. Aí é o mesmo time que vocês já estão acostumados a ver. André, Alexander, Keno, Arias, JK e Cano. 4-2-4. 4 zagueiros, 2 volantes, 2 meias, né? E 4 atacantes. Esse jogo é importantíssimo para o Fluminense. O Fluminense sair do Maracanã com 2-0, com 2 gols de vantagem, a chance de sair classificado para a final no jogo lá no Beira-Rio é muito grande. O Fluminense tem plenas condições, pelo futebol que joga, pelos jogadores que tem, pela partida que o Fluminense faz no Maracanã. O Fluminense tem uma invencibilidade bem interessante jogando em casa. O Maracanã, o Fluminense tem se postado muito forte. O Fluminense tem tudo para sair vitorioso nesse jogo de ida. Aí no jogo, na volta lá no Beira-Rio, meu amigo, é pancadaria no escuro. Aí, meu amigo, aí é jogão também lá no Beira-Rio. São 2 grandes jogos. Agora no Maracanã, nessa quarta-feira às 21h30, e no jogo da volta. E eu confio, eu acredito plenamente nesse grupo de jogadores, que o Fluminense vai se fazer guerreiro. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Até o jogo no Maraca.